nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu servo, meu Deus, com essa incumbência de trazer a palavra. Meu Deus, que a palavra do Senhor possa ir profundo no nosso coração, meu Deus, falando, ó Deus, tirando, Senhor, tudo que não provém do Senhor, e possa, ó Deus, fazer algo tremendo que só o Senhor pode. Pai, usa o teu servo como um canal de bênção, Senhor, nesta noite, para a tua glória. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente e com a incumbência, né, de trazer a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade, mas é muito bom. É uma responsabilidade que nos traz prazer, né, pastor? É muito bom fazer a obra do Senhor. E sou grato a Deus pela oportunidade de falar com os irmãos. Eu acredito que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para fazê-lo, mas se Deus assim permitiu, então façamos, né? Irmãos, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro do Salmo capítulo 38, Salmo 38, em nome de Jesus. Nós vamos ler Salmo 38. Aleluias. Versículo 8. Salmo 38, versículo 8. A partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus próprios afastam-se da minha chaga, e os meus parentes que se opõem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam de laços, e os que procuram mal dizem coisas que danificam a imagem astúcia todos os dias. Mas eu, como surdo, não ouvi, e como mudo, não abri a boca. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, levantaram para se sentar. Irmãos, estamos diante de uma palavra que o salmista, né, ele fez questão de escrever. Ele fez questão de colocar, né, a partir da vontade de Deus, foi permitido com que esse salmo, essa oração escrita, fosse colocada aqui para que nós possamos ler hoje. E eu acredito que o salmista estava, nesse período que ele estava passando da vida dele, segundo a palavra que o próprio salmista disse, né? Ele começou a abrir o coração para Deus. E ele estava passando um momento muito difícil, de forma que ele não viu amigos, os amigos que ele tinha se afastaram dele, os inimigos que tinha intensificaram a caçada sobre a vida dele. De fato, ele estava sozinho, desolado, esquecido, né? E diante desse tema, diante dessa leitura que nós fizemos aqui, eu quero colocar um tema nessa mensagem. Eu não sou de colocar tema em mensagem, mas o tema seria: estou desanimado, e agora? Foi um tema de estudo que eu já trouxe para os jovens algumas vezes. Por que eu quero que esse tema sobre
sobre essa mensagem. Nós estamos passando, eu, por exemplo, na minha juventude, estou passando diante de tudo que a humanidade tem passado. Eu tenho visto que a cada dia que passa, as dificuldades estão aumentando, né? Os problemas estão aumentando, as enfermidades estão aumentando, o clima, né? Já está todo bagunçado. Às vezes era para estar muito quente, está muito frio, muito quente. E a cada dia que passa, nós estamos olhando para a humanidade, estamos vendo que a humanidade cada vez mais e mais anseia pelo Salvador. Tudo isso nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, porque quanto mais o tempo passa, mais próximo está a volta de Jesus Cristo e maior serão as dificuldades para quem aqui ficar. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Fato é que nós já sabemos disso. Fato é que nós já sabemos que só tende a piorar. Só tende a piorar. Diante da palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor. Mas existe um zelo, existe um cuidado de Deus para conosco, de forma que nós não venhamos a sucumbir. Mas existem momentos das nossas vidas que vai bater o chamado desânimo. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, o desânimo. Nesse livro que nós lemos, nesse Salmo 38, na qual nós lemos, que o salmista está fazendo uma oração a Deus. E ele vai começar a falar a Deus no versículo 8. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. E aqui eu selecionei 4 tópicos. 4 tópicos para que nós possamos refletir um pouco sobre o desânimo. E você vai identificar se você está ou não desanimado. Você vai identificar, diante desses 4 tópicos que eu separei, se você se encaixa nessa qualidade de que nós iremos falar. Porque eu quero lhes dizer, de antemão, que o desânimo pode vir sobre a vida do cristão. Sim, pode. Pode existir um momento que você vai estar desanimado. Desanimado de viver, desanimado de trabalhar, desanimado de vir à igreja, de ir ao culto, desanimado de ler a palavra, desanimado de orar. Existem momentos, sim, que você vai estar desanimado para fazê-lo. Porém, você acordar desanimado é uma coisa, você só não pode dormir desanimado. O que eu quero dizer com isso? O desânimo vem, sim, para todos vem. Você não pode andar desanimado, você pode estar desanimado, é um estado. Mas você não pode ser desanimado. Vocês estão entendendo? A diferença entre você ser e você estar. Estou cansado hoje, mas eu não sou cansado. Vocês entendem? Então o cristão ele pode estar cansado. Hoje eu estou de fato cansado, hoje estou desanimado, estou triste, estou cabisbaixo, estou chateado, mas você não pode viver uma vida triste, cabisbaixo, chateado de forma nenhuma. Essa é a verdade do cristão. Então, diante desses tópicos, nós iremos identificar o primeiro tópico, na qual pode nos trazer desânimo. Vamos falar no âmbito espiritual. Lembranças. Lembranças podem nos desanimar. As lembranças podem nos trazer um desânimo muito grande. Porque às vezes você é um novo convertido, talvez. Ou talvez você está aí numa expectativa, lutando contra o pecado. E vem aquela lembrança de quando você estava lá no mundão. E você olha para a sua vida, talvez Deus ainda está arrumando a casa, né? Quando você está arrumando a casa, eu quando arrumo casa para minha esposa, eu bagunço tudo, porque eu até mudo o layout da casa. Né? Eu já aproveito e já mudo tudo, o sofá eu já bagunço, as plantas dela já tiro do lugar e tal. E quando está se arrumando a casa fica bagunçada. Né? Para arrumar tem que bagunçar. Os donos de casa aqui sabem disso. Então, para arrumar tem que bagunçar. Então, às vezes você está aí na caminhada como cristão, você está começando aquela trajetória, e Deus está começando a arrumar a sua casa, e você olha para a sua casa e vê que ela está bagunçada, mas só que você não deu tempo de Deus ainda terminar de organizar, e você tem lembranças de outrora, o que você fazia, como era a sua vida lá atrás,
e as lembranças podem sucumbir de você a esperança de uma vida melhor com Cristo. Lembranças podem te trazer o desânimo. O salmista ele vai falar que eu quero trazer à lembrança tudo aquilo que me traz esperança. Lembranças boas, elas renovam as suas esperanças, mas lembranças más, elas vão te fazer retroceder na caminhada com Cristo. Então tenha sempre na sua mente bons pensamentos, tenha na sua mente boas expectativas, tenha na sua mente que algo vai mudar na sua vida, ou que tudo vai mudar, que Deus vai fazer novo, que Deus vai fazer tudo diferente. Mas existe um tempo para que isso ocorra. Amém? Primeiro tópico, lembranças. Segundo tópico, nós vamos falar de sentimentos esquecidos. Sentimentos. Hoje em dia, nós sabemos que parte da humanidade sofre por problemas psíquicos, né? Vários problemas que atingem a humanidade. Talvez você seja uma dessas pessoas, ou talvez você tenha uma pessoa muito próxima de você que tenha algum tipo de transtorno, de ansiedade, de depressão, problemas psíquicos. Hoje em dia é muito fácil sermos atingidos por sentimentos. Sentimentos de ira, sentimento de tristeza, sentimento de mágoa, sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de angústia, de frustração. Sentimentos que podem também nos trazer desânimo. Se você veio à casa do Senhor, às vezes você não se preparou para fazer aquele culto, para oferecer culto a Deus. E você pode entender que é uma luta muito grande para você sair da sua casa até você chegar na casa de Deus. O inimigo está constantemente lutando contra você, contra a sua alma, contra o teu espírito, para quando você chegar aqui, se você chegar e não dar o culto devido a Deus. Então existe uma luta muito grande. E ele vai começar a trabalhar dentro de você. E os seus sentimentos também podem ser uma barreira, um empecilho para que você prossiga na caminhada espiritual. Na caminhada de vida de cristão mesmo, de fato. Os sentimentos, né? O seu coração é a porta dos sentimentos. É por isso que Deus ele vai falar com Josué, ó, vou fazer algo para você. Através de você, o povo vai atravessar o Jordão. Através de você, o povo vai entrar na terra prometida. Porém, não se aparte a palavra desse livro do teu coração. Não se aparte. Porque Deus sabe que os sentimentos, ele tem um poder muito grande. Eles conseguem influenciar você. Entendeu? Então, o seu sentimento, através do sentimento, você toma as ações devidas. O salmista Davi, ele olhou, desejou, e o coração dele, eu quero. Foi lá, ele cometeu várias atrocidades através de um ato. Ele olhou, depois ele desejou, ele quis, sentimento. E esse sentimento levou ele a pegar, a cair num ato de adultério com aquela mulher e ainda posteriormente matou aquele homem. Então ele cometeu várias atrocidades por causa de sentimento. O sentimento no coração do homem. Então guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Quando começar a vir aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento de ira, poxa, eu fui lá na igreja, o irmão não me cumprimentou. Aí você começa a ficar chateado com aquilo, você, poxa vida, aquele rapaz vai estar lá, nem me cumprimentou. E, poxa vida, ele não me cumprimentou aquele dia. Coisas bobas, são coisas simples mesmo, mas o inimigo, ele trabalha para que essas coisas aconteçam. Nós somos cristãos, temos que andar vigilantes a todo momento, porque a palavra do Senhor vai falar que o nosso inimigo, ele é sagaz, ele é esperto, ele é estrategista, e ele vai agir de diversas formas. E para nós também temos que vigiar nas nossas palavras, porque às vezes uma palavra que eu lanço para o meu irmão, né? Às vezes até mesmo um olhar, talvez ele interprete de forma errada, e talvez eu até mesmo o lance fora da casa do Senhor, por causa dos sentimentos. Então aquela palavra ali que talvez eu direcionar para o meu irmão, talvez ele não esteja num dia tão bom, pode gerar nele um sentimento de revolta,
pode gerar nele um sentimento de ira, de mágoa, de tristeza, e aquilo dele começar a corroer ele por dentro, e ele amassageando aquele sentimento, né? Porque tem pessoas que gostam de ficar remoendo aquele sentimento, o que não faz bem, tá? Exponha, e remoendo aquele sentimento, e aquela pessoa ela começa a se sentir mal, e às vezes até se afasta da presença do Senhor por coisa boba, coisa simples, por causa de um oi que não foi dito, por causa, às vezes as pessoas, você não me viu, não vi. Eu, por exemplo, sou a pessoa mais distraída do mundo. Às vezes a minha esposa, amor, eles falaram com você isso aí lá no culto. Eu falar, nessa parte aí eu tava, a cabeça estava em outro lugar. Porque eu sou muito distraído. E muitas das vezes eu nem percebo as pessoas que estão do meu lado. Não é por mim, não é por mal, né? Mas isso acontece. Então as pessoas, elas têm que observar e guardar o seu coração. Porque o sentimento é uma porta também para entrar o desânimo espiritual. Amém? Agora o terceiro tópico, quero falar para os irmãos, é a opressão maligna. Ataques malignos, setas malignas. O inimigo ele trabalha diretamente também para que nós possamos desanimar. Diretamente, tá? Eu quero falar com os irmãos, às vezes você separou, não? Hoje tem um bom tempo que eu não leio a palavra do Senhor. Hoje tem um bom tempo que eu não oro. Hoje vou separar um bom tempo para fazer, então. Aí quando você pega na Bíblia, chega uma visita na sua casa. Quando você dobra o seu joelhinho para orar, sua esposa te chama lá do outro lado. Ou o telefone tocou, ou chegou uma mensagem do WhatsApp. Aí você entra na mensagem do WhatsApp, daqui a pouco você está no Instagram, quando vai ver você já passeou no Facebook, já está na hora de você fazer outra coisa. Então quer dizer, ataques malignos, porque ele não quer que você pare, não quer que você desenvolva um relacionamento com Deus. Então o maligno ele está aí atuante, operante, e ele consegue êxito na vida de muitas pessoas. Então nós temos que observar como é que tem sido o nosso tempo, como nós temos dedicado o nosso tempo para Deus, porque se nós não dedicarmos tempo a Deus, não mantermos um relacionamento com o Senhor, nós não conseguiremos caminhar para a trajetória que Deus colocou com que venhamos chegar, no objetivo fim que Deus quer para nós. E cairemos nesse desânimo. E o desânimo vai chegar. Aí para você que ora lá uma vez por semana, o que não pode, né? A oração ela tem que ser constante, diária, sem cessar. Aí você vai passar a orar de 15 em 15 dias, uma vez ao mês. Vai passar a vir orar na igreja. Mas e lá na sua casa? Como é que tem sido? Como que tem sido o seu relacionamento com Deus dentro da sua casa para vencer o desânimo? Vir ao culto é muito bom, irmãos. Vir ao culto é muito gostoso, porque aqui nós estamos no mesmo ambiente, né? Nós estamos com o mesmo sentimento. A ética aqui é cultuar a Deus. Porque ética significa se comportar conforme as pessoas que estão naquele ambiente. Então, a nossa ética aqui é de culto, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aqui é fácil, é simples, porque eu posso glorificar, você também, você tem liberdade para louvar um louvor, um cântico novo. Aqui é maravilha, todo mundo faz e você segue a mesma carreata. Mas e quando você está na sua casa sozinho? O que você tem feito? Aí que tá. Porque o cristão, ele é abrangente. O cristão, ele não está condicionado a esse aqui 4 paredes, não. O cristão, ele é a luz, é do mundo. Do que adianta você ter um candeeiro cheio de lâmpadas aqui, se já existe a nossa iluminação, né, induzida? Existe a iluminação natural, que é o sol, e aqui a gente acende várias velas. Aqui, suponhamos, somos todos velas. Nós temos que fazer diferença no mundo, onde existe trevas.
Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo dá glória a Deus, fala em línguas, aqui todo mundo louva a Deus, aqui o Espírito Santo interage, mas e lá fora, como é que tem sido? Porque a grande verdade é essa. O Senhor, Ele vai falar, quando você quiser falar comigo, faz o seguinte, Ele não fala para você vir ao culto, Ele não fala para você ir para uma festividade, Ele não fala para você ir ao monte, não, Ele fala, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que está no oculto, que vai te honrar em meio aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, ele louva a Deus em casa. O cristão louva a Deus no íntimo, quando ele está sozinho. É aí que ele revela se ele é de fato um cristão. Porque o louvor do cristão é um cântico novo. O louvor do cristão é um hino de adoração ao nosso Senhor. O cristão, ele não pode viver murmurando, questionando. Muito pelo contrário, ele tem que glorificar a todo momento. Eu quero te falar de um grande homem na fé, Abraão, que estava fraquinho na fé, mas fraquinho. E a palavra do Senhor vai dizer que ele foi fortificado, dando glórias a Deus. Abraão foi fortificado dando glórias a Deus, graças a Deus em tudo. Estou passando dificuldade, graças a Deus por isso. Estou passando necessidade, graças a Deus por isso. A luta está difícil, mas graças a Deus por isso, porque Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele tem de fato cuidado de nós. Nós não somos políticos, nós não somos demagogos. Nós somos de fato pessoas coerentes, coesas, sensatas. Nós sabemos e conhecemos o Deus na qual servimos. Não estamos aqui por uma aventura, não estamos aqui para fazer um lobby, não estamos aqui para apenas permanecermos, para virmos na igreja para fazer uma social, não. Nós viemos glorificar e exaltar a Deus, porque isso aqui é só um ensaio do que vai acontecer na eternidade. Aleluia, isso aqui é um ensaio do que vai acontecer na eternidade. Glórias a Deus por isso. Isso aqui que Deus tem feito, a presença de Deus na qual está conosco aqui, é um ensaio. Mas tem que ser um ensaio bem feito. Tem que conhecer aquele na qual você vai se relacionar uma eternidade. A eternidade não tem fim. E agora eu quero lhes dizer, irmãos, glória a Deus. Quero lhes dizer que eu jamais vou levar para minha casa um estranho, de forma nenhuma. Para entrar na minha casa, tem que ser meu conhecido. Eu tenho que conhecer a índole daquela pessoa. Eu tenho que conhecer aquela pessoa de fato. Aí entra na minha casa, toma um café, mas eu tenho que conhecer, né? Eu acredito que os irmãos também não colocariam uma pessoa desconhecida dentro da sua casa para comer na sua mesa, para conversar com você, até porque você não vai ter assunto, né? A verdade é que o relacionamento com Deus, a gente começa aos pouquinhos, né, pastor? Eu, quando novo convertido, orava ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Aí você vai desenvolvendo um relacionamento, aí quando vai ver, você ora pouco mais tempo, você vai desenvolvendo aquele relacionamento, você começa a ter mais assunto com Deus. E Deus, ele é extremamente, posso dizer, escancarado. Deus ele é terrível, irmãos. E Ele fala conosco a todo momento. Às vezes a pessoa fala, mas Deus não fala comigo. Deus fala contigo a todo momento. Só que existe uma frequência que Deus fala. Você já tentou sintonizar uma rádio? Se você quiser sintonizar a rádio FM, você tem que estar na frequência lá FM, não AM, né? E tem que achar a faixa certinha para começar a entrar ali naquela frequência, e quando você chega naquela frequência, você começa a ouvir a rádio que você quer. E Deus, ele fala numa frequência que muitas das vezes a gente não alcança aquela frequência de Deus.
Por isso que a gente fala, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, e Deus está falando contigo, e Deus está gritando, e Deus está falando, mas só que você não chegou na frequência que Deus quer para você ouvir a voz dele. É verdade? Ouvido humano, existe certa frequência que ele escuta, e a partir daquilo ele já não escuta mais. Se for algo muito forte, muito alto, ele não ouve. E uma frequência muito baixa, ele também não ouve. Existe um limite para a nossa audição aí. Entendeu? Então, irmãos, a frequência de Deus nós temos que alcançar. E como iremos alcançar essa frequência na qual Deus fala para que nós não possamos cair nesse desânimo? Porque o desânimo também é a falta do amado. Se Deus não estiver contigo, você vai sentir desânimo, você vai andar desanimado, tá? Então, eu quero convidar os irmãos a desenvolver um relacionamento maior com Deus, a desenvolver um relacionamento maior com o Espírito Santo de Deus, a entrar no seu quarto e orar ao Senhor. Talvez tenha um tempinho que você não faz isso, mas faz isso essa noite, em nome de Jesus. Ora um pouquinho quando você chegar na sua casa, pega a Bíblia, lê lá 2, 3 versículos e vai orar para Deus te dar revelação daquilo que Ele está falando, em nome de Jesus. Faz isso. Irmão, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempo na qual nós não temos tempo para nada, mas nós não podemos perder a base, a estrutura, os princípios que Deus determinou para que tenhamos. É leitura da palavra, oração e jejum, para que assim nós venhamos viver uma vida em santidade e retidade diante de Deus, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. A igreja que vai subir é uma igreja santa, é uma igreja lavada, é uma igreja remida no sangue de Jesus Cristo, porque se não houver santidade, não sobe. Se não tiver santidade, não vê a Deus. Se não tiver santidade, não sai dessa terra, não vai para o céu. Aleluia, não vai. Se não tiver relacionamento com o amado, não vai. Essa é a verdade do Evangelho. Boas novas. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo para Timóteo, ele falou: Timóteo, faz o seguinte, menino, você é novo, mas eu quero te aconselhar a fazer algo mais excelente. Sofre comigo as aflições do Evangelho. Aleluia. Eu quero lhes dizer que o Evangelho não é só facilidade, irmãos. O Evangelho não é só facilidade, o Evangelho é renúncia. Sem renúncia não tem como agradar a Deus. Não tem como. Graças a Deus. É por isso que nós temos que vencer o desânimo. Vencer a opressão do maligno. A palavra do Senhor vai nos dizer: resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Resiste à tentação, irmãos. Resista àquela vontade que você está de fazer aquele negócio errado. Resista, que Deus vai te honrar. Resista, que o inimigo vai fugir da sua presença. Resista, porque o diabo não teme o seu carro, o diabo não teme o seu status, o diabo não teme a tua intelectualidade, o diabo não teme a sua expertise, o diabo não teme a nada disso, a sua capacidade de desenvolver métodos ou maneiras de falar, de conversar, de interagir com os outros. O diabo não teme a isso. O diabo teme aquele que o rejeita. O diabo teme aquele que está com Jesus Cristo, aquele que venceu todas as dificuldades que ele propôs para que você passasse. E se você passar, aleluia, ele vai fugir de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vencendo a opressão do maligno. Último tópico, quarto tópico. Existe também a necessidade de provar para o ímpio quem é Deus. Existem pessoas que muitas das vezes falam assim: eu vou lá na igreja, vou à igreja, mas vivem uma vida errada. Vou lá na igreja, mas o ímpio, que é a nuvem, né? Tem uma nuvem de testemunho que não segue, não é verdade? Está olhando o que você está fazendo. Você pode ter certeza que muitas pessoas estão te observando.
E o ímpio está olhando o que você vai fazer. Ah, não, você chegou da igreja, mas talvez você não dê testemunho do Deus que você professa, da fé que você professa. Isso tudo gera uma frustração na sua vida, um desânimo. Porque quando você é confrontado, você fala: eu não mereço estar onde eu estou. Eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não consigo seguir uma vida reta, eu não consigo cumprir todos os mandamentos, todos os preceitos, né, que Deus determinou. E esse desânimo começa a te corroer por dentro, porque você ainda não tem força o suficiente para vencer tudo que lhe é colocado diante de você. E você tem a necessidade de mostrar para o outro que a sua religião é melhor, que você é melhor e tal. Mas talvez você ainda não foi convertido de fato, não teve uma mudança, uma transformação genuína, real. E isso vai te gerar um sentimento de desânimo. Por quê? Você vai até ler a palavra, talvez você seja um cristão que quer mesmo mudar, mas você ainda não alcançou a plenitude, né, da virtude do Espírito Santo para você de fato largar tudo. Não vou largar tudo. Então isso vai te gerando uma frustração, porque vai existir o ímpio que está te olhando. Você talvez não está dando o testemunho devido, mas você não quer deixar de ir para o céu. Então você vem no culto. Aí você entra no culto, você ouve uma palavra e fala: eu vou mudar. E quando chega na segunda-feira, você cai naquelas mesmas práticas, naqueles mesmos erros que você cometia. E você fala assim: poxa vida, talvez fosse melhor eu ficar onde eu estou, porque eu não consigo sair desse estágio. Talvez seja melhor eu continuar aqui para não envergonhar a igreja, para não envergonhar o nome de Jesus, do Cristo, e eu vou ficar aqui porque eu não consigo sair disso que eu tenho feito, dessa prática. Eu não consigo mudar meus modos e costumes, eu não consigo mudar, então eu vou continuar onde estou, eu vou ficar parado, vou estagnar na fé, vou parar de orar, vou parar de ler a palavra e vou assumir de fato que eu saí da igreja. Ter que provar para os outros. Aí você, com esses pensamentos, você começa a desanimar na fé. Você começa a largar aos pouquinhos as coisas do Senhor e você vai de fato sentir mais prazer nas coisas do mundo que nas coisas de Deus. Mas eu quero lhes dizer, mais maravilhoso, mais excelente é estar na presença do Senhor. A santidade agrada a Deus. Agrada a Deus. Ser santo não é fácil não, irmãos. Viver em santidade, quem nos santifica é Ele. Aqui é todo mundo igual. Eu estou no púlpito, é porque Deus deu graça, mas eu sou como qualquer um outro aqui. Talvez eu seja o pior daqui. Mas eu oro a Deus. Eu peço a Deus misericórdia. Peço a Deus: Deus, não deixa eu falhar meus pés. Não deixa meus pés vacilar, porque eu sei que existe um céu que nos espera. Eu sei que existe. Aleluia, existe um céu que nos espera, irmãos. A gente não pode perder o foco de forma nenhuma. Hoje em dia existem muitos atrativos. Existem muitos atrativos para nos tirar a atenção, para nos tirar o tempo, para nos tirar o foco. Nós somos a geração que mais temos aí atrativos. Nunca a tecnologia esteve tão avançada. Nunca houve no Brasil, por exemplo, uma internet tão rápida. Lá fora já está anos-luz na nossa frente, né? Então, nós sabemos que existem muitos atrativos, mas só que esses atrativos do mundo não podem tirar o foco. E o pastor Renato fala algo muito interessante que eu coloquei no meu coração. Existem marcos que não podem ser removidos de forma nenhuma.
Existem marcos que não podem ser removidos. E eu quero dizer que nesse momento, nesses últimos tempos, que são os últimos tempos, João ele vai escrever ele vai escrever e ele vai falar: filhinhos, estamos nos últimos tempos, né? Os últimos minutos, as últimas horas. João, hein? 2000 anos atrás, quase. Nas últimas horas. Se ele estava às últimas horas, agora eu acredito que estamos aí nos últimos minutos, segundos. Está muito pertinho, irmão. Faz o seguinte: ora um pouquinho mais, jejum um pouquinho mais, santifica um pouquinho mais. Está chegando o nosso momento. Está chegando o nosso momento glorioso. Glorioso, nosso momento, Darley, vai ser glorioso. Deus vai nos tirar com mãos fortes dessa terra, irmãos. E não vai dar tempo não tem como. Não tem como pedir perdão naquela última hora, não tem como. Tem que ter comunhão com o amado, é agora. É agora o momento de você pedir misericórdia a Deus, corrigir os seus erros e começar uma vida de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Porque estranho não vai banquetear com Deus, de forma nenhuma. Tem que ter relacionamento. Ele vai te chamar pelo nome. Vai te chamar pelo nome. Ele vai falar: vinde aí, amado meu Pai, entra aí, ó. Vamos cear. Entra no gozo do meu Pai. Vamos fazer a festa. Agora é o momento, vamos festejar, porque você passou por tantas lutas lá embaixo, por tantas dificuldades lá embaixo. Ele vai falar assim: vou arrancar toda a lágrima dos seus olhos. Aleluia. Vou arrancar todo o sentimento do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vou te dar um novo nome. Eu vou te dar uma casa, uma morada eterna. Você vai ficar a eternidade comigo aqui. Aleluia. Muito pelo contrário do que o povo diz aí, que o céu vai ser uma coisa monótona, vai ser uma coisa chata. Muito pelo contrário. Aleluia. O nosso Deus é um Deus surpreendente. O nosso Deus é um Deus surpreendente. Eu não acredito num Deus que nós iremos lá ficar tocando harpa e cantando e para lá e para cá, não. Eu acredito que tem coisas tremendas que Deus vai nos revelar e Ele vai nos conceder coisas maravilhosas para aquele que sofreu o dano do Evangelho. Sofre o dano do Evangelho. É gostoso, irmão, sofrer por uma causa justa. Às vezes, levar um desaforo para casa pelo Evangelho vale a pena. Vale a pena. Às vezes você perdoar aquele que te machucou, às vezes não, né? Sempre. Perdão é sempre, né? Às vezes não. Perdoar aquele que te feriu, vale a pena. Chorar por aquele que está lá no mundo, orar por aqueles que estão lá no mundo, gastar um tempo em oração, em jejum, jejuar pelos seus irmãos que estão na sua casa, jejuar pelo mundo, jejuar pela nossa presidência, jejuar pelos governos, jejuar pelos líderes religiosos, vale a pena. Jejue por si mesmo, vale a pena. Vale a pena, porque está muito próximo a volta do nosso Senhor, e Ele vai vir com muito poder e grande glória. E grande glória vai vir o nosso Senhor. Amém, irmãos? Diante disso, vencendo o desânimo, esses 4 tópicos, se você conseguir vencer, se você conseguir combater esses 4 tópicos, você já vai ter aí você vai alcançar êxito na presença do Senhor. Foi como eu disse, o desânimo vai vir, vai vir. Você estar desanimado é normal, mas você não pode andar desanimado. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, ele passou por isso. Depois dele ter profetizado, matou vários profetas de Baal. Quando ele ficou sabendo que Jezabel queria o pescoço dele, ele entristeceu, ele entrou numa depressão terrível, foi se esconder na caverna. Ele estava desanimado. Mas chegou o anjo, deu pão, deu água, e reanimou a ele, deu fôlego de vida, e ele caminhou durante um bom tempo. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.
Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Graças a Deus, que essa seja a minha e a sua oração, que sejamos vasos novos na presença de Deus, porque a mensagem foi explanada com muita propriedade pelo nosso irmão, e que você possa deixar que essa palavra ache guarida no seu coração, e você seja abençoado e um grande abençoador também de outras vidas, tá?